Tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, João Vitor. Boa noite, Edinaldo. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Santa Cruz se prepara para o jogo amistoso do próximo sábado contra o ABC. Mas, claro que o foco mesmo é a Série D do Campeonato Brasileiro, onde o tricolor estreia dia 12 ou 13 contra o 13 de Campina Grande. E fica a expectativa para saber que time vai começar essa partida amistosa, porque já indica que é provável que seja já o time da estreia contra a equipe do 13. O torcedor, claro, está na expectativa pelo anúncio do Marcelo Cabo. Você conhece muito bem, Edinaldo. O Marcelo Cabo foi anunciado, não foi anunciado ainda, mas já está na capital pernambucana. Não como você está dizendo não, viu, João? Conhece não? Não, tanto Sério? assim como você está dizendo. Ah, tá. Mas ele já está aqui no Recife, viu? O Marcelo Cabo é aquilo que a gente dizia ontem, né? Um treinador que tem realmente acessos importantes no futebol brasileiro, mas ele tem uma carreira cheia de altos e baixos, e nos últimos anos tem sido mais baixos do que altos, né? Vem numa trajetória um pouco decadente, muito embora tenha feito uma campanha lá em Brasília, né? Com o Capital. É um time SAF. É um time SAF. Quem tá lá é o Gustavo Cartacho. Chegou na decisão do campeonato de forma invicta, mas terminou perdendo o campeonato e aí foi demitido, né? Quem tá lá é o Gustavo Cartacho, que era executivo do Náutico, e agora contratou Roberto Fernandes. Ficou no lugar do Marcelo Cabo lá. Pois é, então é um treinador que tem história de acessos, mas também tem uma história de descendência, né? De decadência, melhor dizendo, na carreira muito grande. Então, entre uma coisa e outra, vamos ver como é que vai ser a performance dele aí no Santa Cruz. A propósito, João, os ecos da demissão de Itamar Schulli ainda perduram ou já foi assimilado pelo torcedor? Veja, o torcedor, eu já estou vendo na internet a maioria dizendo que era a favor mesmo da saída do Itamar. Ontem você viu aqui, a gente no Movimento Esportivo Debate acionou o torcedor de Santa Cruz no WhatsApp aqui da Rádio Jornal, e uma grande parte desses participantes achou que já era fim de ciclo mesmo para Itamar Schulli. Eram gratos por ele ter feito a conquista de um calendário para o Santa Cruz, coisa que o Santa Cruz não tinha antes da sua chegada, porque conseguiu a Série D e conseguiu a Copa do Brasil. Mas ressaltaram aquilo também que a gente comentou muito aqui, o fato de nos momentos mais decisivos ele falhar. Foi assim nos acessos da Copa do Nordeste, foi assim na decisão daquele jogo contra o Salgueiro, onde todo mundo esperava o Santa campeão naquele jogo, e o Santa se ouve muito mal depois de uma boa campanha na trajetória do campeonato. E agora nas semifinais do Pernambucano contra o Sport. Mas aí eu já acho um exagero dizer que o Itamar foi o culpado pelo Sport ter ganho de Santa Cruz, né? Não é nem o culpado. Eu acho que é exagero, porque os jogadores também não fizeram nada, né? Estavam tudo se tremendo no jogo, com a torcida em campo. Né? A coincidência dele ter... Porque veja, Itamar foi pro Retrô e foi campeão brasileiro. Pois é, e o torcedor falou disso também. O torcedor diz, inclusive, que o herói daquela conquista foi mais o goleiro do que o treinador. Também, Mas eu concordo com o torcedor quando ele fala na coincidência de você chegar nos momentos decisivos, nas duas passagens dele no Santa Cruz, e nesses momentos o time ter jogado tão mal. Eu acho que o trabalho dele foi tão bem feito que o time ficou com calendário para o ano que vem em Copa do Brasil. Agora, contra o Sport existia um jogo em que o melhor time, disparado, era o Sport. Eu sei que muita gente não quer aceitar isso. Quando eu falei isso aqui, muita gente ficou com raiva. Então quer dizer que não pode ganhar? Pode, amigo, mas é muito difícil. E aí, o time, para piorar a situação, houve erro de estratégia, houve erro de tudo. Inclusive do time que não jogou bem. Agora, naquele momento... Independente da superioridade que a gente sabe que o Sport tem hoje com qualquer time de Pernambuco, em termos de elenco, em termos financeiros, em termos de tudo, o Santa não poderia se dar o direito de jogar como jogou. Nem nesses jogos contra o Sport, nem naquele jogo daquele ano contra o Salgueiro. Claro. Então essas coincidências, elas mostram apenas que nos momentos mais decisivos da passagem dele no Santa Cruz, não vingou. Ele é culpado sozinho? Claro que não. Mas isso fica na cabeça do eu só acho que nesses jogos do Sport foi mais jogador do que treinador, o problema. Eu acho que faltou ali pouco mais de repertório do treinador também. Não, faltou também. Faltou um pouco de cada. Faltou não estar divulgando... Esse é o ponto. Faltou um pouco de Faltou cada. não estar chegando reforço durante a final, né? E chegou no vestiário, tinha jogador novo já chegando. Faltou um monte de coisa, todo mundo errou. Agora, eu acho que o comportamento dos jogadores em campo também. E aí, aquilo deu margem para um monte de especulação, de coisa que é falada. E ontem a gente viu
grande parte do elenco, né, comentando na postagem de despedida do Itamar Schulli. E todos, sem exceção dos que comentaram, agradecendo, parabenizando o Itamar pela pessoa, pelo treinador. Se existe uma coisa... Matheus Melo até chegou a dizer, espero trabalhar com você um dia, enfim. Pra quem dizia que Itamar estava brigado com o grupo, que o grupo rachou, que... bom. Isso é só especulação. A relação de Itamar com os jogadores, gente, é uma coisa de pai para filho. Todo mundo sabe disso. Vocês que acompanham os treinos do Santa Cruz, vocês observam isso e já falaram muito disso aqui. Agora, é aquela história, não é o culpado sozinho, não é... mas falhou nos momentos decisivos. Acho que o Santa Cruz deve agradecer muito a ele o fato de ele ter deixado um calendário pronto, com todas as dificuldades que ele enfrentou dentro do Santa Cruz. Mas acho, João, aquilo que eu coloquei ontem, que se ele tinha a insegurança de que não ficaria, era realmente para ele ter tomado uma decisão definitiva. Eu acho que não. Acabou o Campeonato Pernambucano, chegaria para o presidente e cobrava dele se ele ficaria para o final ou não, se ele ficaria até o final ou não. Mas isso foi feito de forma muito tímida. Não, né? foi feito. É porque, eu veja... acho que não. Edinaldo, você é contratado da Rádio Jornal. A Rádio Jornal lhe quer. Você tem contrato. Você vai ficar batendo na porta do diretor. Não, e aí, você me querem ou não? É que ele ficou choramingando o tempo todo nas entrevistas. Sim, mas o presidente foi pra entrevista e disse que ele ficaria. O presidente disse. E aí? E não ficou. Surgiu a notícia de que a SAF já estaria propenso a admiti-lo já na saída daquele jogo do Sport. Então você não tinha essa segurança. Isso deve ter chegado aos ouvidos dele. Então eu acho que ele, do alto da experiência Mas eu não dele... acho que ele deveria tomar a providência. Eu acho. Claro que não. Olha, se eu tô me ele tem contrato. Se eu estou me sentindo inseguro, eu tenho um contrato, mas não estou sendo respeitado com referência a isso. Por quê? Porque eu não estou me sentindo inseguro, eu não estou sendo consultado nas contratações. Eu, no lugar dele, eu chegaria para a diretoria de Santa Cruz, ou da SAF, se fosse o caso, e dizia, pessoal, eu quero uma coisa definitiva. Eu fico para a Série D ou não? Eu vou cumprir meu contrato até o final ou não? Para não ficar choramingando nas entrevistas o tempo todo. Eu no lugar dele, eu teria tomado essa decisão. Ele errou em estar falando em entrevista. Isso é uma visão que eu tenho. Eu, sendo o Itamar Schulli naquele momento, eu não deixaria esse momento ficar na indecisão e na insegurança. Eu acho que ele errou. Eu teria feito isso imediatamente. Eu acho que ele errou em expor isso para público, mas eu não acho que o treinador tem que estar batendo na porta do diretor dizendo, você quer que eu fique? Não. Se ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato. João, você não ter segurança de que vai ficar. Mas veja, eu acho muito natural você cobrar num momento como esse, em função das especulações e da minha insegurança, chegar tranquilamente, isso é coisa de uma relação profissional. Mas, Edinaldo, isso é uma relação profissional de qualquer empresa. Meu amigo, eu gostaria de saber se até o final desse campeonato eu vou estar mas não tem que saber não, ele já tem contrato. Ele tinha contrato, o contrato foi desfeito. João, mas ele não tinha segurança que iria ficar. Mas aí é outra coisa. Se ele tem segurança ou não... Você mesmo disse ontem que tão logo terminou o jogo do Sport, os caras iam demiti-lo. Então, se essa especulação... Mas não foi eu que disse, não. Foi eu que disse, não. Não, você tinha comentado. Não, né? foi Boris. Boris. Você comentou. Tá surgindo notícia, eu lembro que você disse aqui. Tá surgindo notícia de que ele já estaria demitido. Foi Boris que soltou ontem no movimento. Só que o seguinte, o desejo... Veja, no fórum, o investidor foi pro programa e disse que Itamar ficaria. Depois, Bruno Rodrigues, é o presidente da associação, disse que ficaria. Arley, semana passada, deu entrevista à Rede Globo e disse que o planejamento está sendo feito com Itamar. Ainda assim, numa relação profissional, para evitar toda e qualquer especulação, eu teria falado isso. E não ia esperar que o presidente ficasse dizendo isso em algum programa A, programa B, programa C. Da experiência de Itamar Schulli, eu teria tomado essa decisão para evitar a especulação posterior. E ele continuou choramingando exatamente por falta dessa segurança. Acho que o erro começou aí. E agora o Marcelo Cabo já foi anunciado e está contratado, então, não foi anunciado ainda, repito. Né? Já está na terra, não? Já está na terra, já chegou, mas não foi para o treino. Pelo que eu soube, ele não foi para o treino, ficou em reunião com a diretoria. E a gente vai ouvir o João Diogo, que foi anunciado ontem, apresentado ontem. Só que tem um detalhe, né? Até agora é uma coisa até que tá me incomodando enquanto repórter e acho que incomoda o torcedor do Santa Cruz que tá ouvindo. Acho que tá faltando alguém falar, gente. Santa Cruz demitiu um treinador, tá trazendo outro. De ontem pra hoje, nenhum diretor deu entrevista. Tá tendo uma DUI no clube, nenhum dirigente falou sobre isso, porque os investidores estão no Recife reunidos para definir isso. Eu acho que, veja, o grande problema nessa questão da relação de Itamar foi comunicação, né? E eu não tô falando de comunicação de assessoria, tá?
pra separar. Não tô culpando aqui a assessoria de imprensa, não. Eu acho que o clube tem que se comunicar melhor, enquanto, não só o clube, mas investidores também, porque o torcedor fica querendo saber, sim, mas e a DUI, como é que foi? Aceitaram os documentos? Não aceitaram? Porque a SAF demitiu um treinador, mas os documentos estão todos aprovados já? Então tem que adiantar algumas coisas para falar também. Se a SAF realmente foi quem demitiu, eu não tenho dúvida que esses documentos devem estar sendo aprovados pela diretoria de Santa Cruz. Porque é uma prova incontestável de que eles estão no comando do clube a essas alturas. Porque foram eles que, segundo as informações chegadas, demitiram o técnico do Santa Cruz. Amanhã o clube deve se posicionar. Estou recebendo aqui algumas mensagens de duas pessoas diferentes do clube. Deve ter uma coletiva essa semana do departamento de futebol e outra, deve ter uma entrevista aí do presidente também do Santa Cruz para falar sobre essa questão da DUI. Vamos ouvir mas tem que falar, porque senão ficam... Aí é nessas coisas que eu acho que falar é a melhor coisa, é a melhor situação. Porque aí evita a especulação, evita qualquer tipo de problema, qualquer tipo de ruído, como já aconteceu em outros momentos. Vamos ouvir o que disse o João Diogo ontem, novo reforço do Santa. Lembrando que o Santa está trazendo o Giovani Soares e também o Gabriel Galhardo. Cara, vai ser muito difícil, né? Assim como todas as outras divisões são. A Série C aí, de acordo com os anos vão passando, as divisões vão ficando mais difíceis. A própria Série C aí vai ser muito difícil com os clubes que caíram, com os clubes que subiram. A Série B vai ser difícil com os clubes da C que subiram. A D vai ser difícil com os clubes que já estão na D, que conseguiram um calendário ano passado também, que não puderam jogar no passado. Com os outros que caíram da C para D e com os outros que permaneceram. Nós vamos entrar aí para o principal objetivo, que é subir, independente de quem a gente vai enfrentar, independente de qual que seja o grupo. Eu creio que o Santa tem que estar em divisões melhores, tem que estar no topo das divisões e eu estou aqui para agregar, assim como os outros companheiros. Estou pronto, mas a decisão final ela nunca não cabe a mim. Independente de quem ele vai botar em campo, se ele botar um outro atleta, eu vou estar torcendo por esse atleta. Se ele me botar, o outro atleta vai estar torcendo por mim. E eu creio que quando essas coisas acontecem, quando você torce pro seu companheiro, as coisas tendem a dar mais certo. É claro que eu quero estar jogando, eu vou ficar pronto sempre para ele, mas independente de quem ele botar, vai estar pronto. E o que nos resta é, o nosso objetivo final é tirar o Santa dessa divisão, colocar o Santa na divisão que realmente merece. Pronto, aí a participação do João Diogo, novo reforço do Santa. Estou aguardando aqui as confirmações para a gente trazer também sobre esses detalhes do contrato, né? A gente sabe que o contrato do técnico Marcelo Cabo vai até o final do ano que vem. Ele vem com auxiliar, vem com preparador físico e deve vir também com analista de desempenho e pode ser até que preparador de goleiros, porque já tem essa informação nos bastidores do clube. O analista de desempenho, inclusive, vem toda dele, né? Vai ser um novo modelo aí de comissão técnica. Uhum. O amistoso, R$20 para não sócio, o valor do ingresso, e tem 5.000 ingressos gratuitos aí pro sócio. Valeu, João. Valeu, Ed. Você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a quarta-feira tricolor.